Depois do câncer, eu posso dizer que eu sou uma nova mulher, mais consciente e principalmente mais íntima de Deus. Olá, o Câmara Aberta abre esta edição com um depoimento emocionante de uma mulher que viveu o câncer de mama aos 32 anos de idade. A história que vocês vão conhecer agora é de Alana Bagiotto, uma funcionária pública, casada, mãe e que enfrentou com muita força e fé os desafios dessa doença. Meu nome é Alana Bagiotto e hoje eu estou com 34 anos. Descobri um câncer de mama aos 32 anos, no auge da minha vida profissional, e enfrentei esse câncer com muita fé em Deus e muito determinada a vencer. Descobri através do autoexame, me apalpando, um pequeno carocinho debaixo da axila, quase debaixo da axila, e imediatamente busquei ajuda médica, fazer ultrassom, biópsia, e assim eu pude encarar o câncer com a certeza de que eu estava no caminho certo, livre de metástase, porque tive iniciativa de buscar ajuda, e hoje estou aqui prestes a completar 35 anos, e graças a Deus, com muita fé, continuo a viver e a sonhar e a cuidar da minha família, da minha menina, que na época tinha 3 anos, e eu e meu esposo, que foi um apoio fundamental na minha vida, conseguimos passar por isso. Quando a gente encara um diagnóstico de câncer de mama, o principal é o apoio da família, dos amigos, das pessoas que nos querem bem. E no meu caso, eu tive o apoio fundamental do meu esposo. Ele foi minha mãe, meu pai, meu psicólogo, meu enfermeiro, e eu devo muito à ajuda dele. Da minha filhinha, que mesmo sem entender muito, por ser pequenininha, ela estava sempre ali presente, falando palavras de incentivo. As orações da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, porque a gente não vence nada na vida se não tiver a ajuda de alguém. Infelizmente, o tratamento do câncer ainda é um processo muito doloroso, que desgasta muito o nosso corpo, emocionalmente, fisicamente. É ainda o único tratamento que existe disponível para o câncer é quimioterapia. E em outros casos, tamoxifeno e outros tipos de câncer de mama. Mas a gente consegue, basta a gente ter fé, confiar nos profissionais, confiar em si mesmo e principalmente confiar em Deus que a gente vence. Durante o meu tratamento eu busquei muita ajuda em Deus, que foi minha força, e graças a Ele eu tive forças até para escrever um livro, relatando a minha experiência e tentando ajudar outras mulheres que se encontram na mesma situação, porque é algo que a gente nunca espera acontecer. Ainda mais no meu caso, que nunca tive casos na família com câncer de mama, e foi uma surpresa, assim, uma bomba. Eu aprendi a me superar em momentos que eu nem imaginava que eu tinha forças. Em momentos que eu achava que eu não ia conseguir, a gente consegue. Muitas vezes nem por nós, mas por quem nós amamos. Então a gente aprende a tirar forças até para animar quem está do nosso lado, a não deixar que as pessoas venham a desacreditar, que não vai dar certo, que é o fim. Então eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. E a doença, ela tem um lado positivo, porque ela faz você se autodescobrir. E esse foi o lado que eu descobri, que eu tinha uma força dentro de mim que eu nem sabia. E para quem acabou de descobrir um diagnóstico de câncer, tenha calma, não é o fim. O câncer não é mais sentença de morte. Existe tratamento e existe muito de você também, de você acreditar, de você não se perder, se manter firme. Busque a Deus e, sobretudo, busque forças dentro de si. Pois é, a Alana, que vocês acabaram de conhecer, faz parte de uma estatística que só cresce aqui no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, só este ano foram 800 casos na Paraíba, destes 250
aqui em João Pessoa. E para falar sobre esse assunto e também tirar as nossas dúvidas sobre o tratamento, diagnóstico e prevenção dessa doença, a gente veio até o consultório da doutora Laquimê Mangueira. Seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta. Eu que agradeço o convite. É importante a gente falar desse tema tão importante que é o câncer de mama, uma patologia de alta incidência no nosso país e no mundo e um grave problema de saúde pública. Ainda mais nesse mês de outubro, né, em que o país inteiro destina a combater, a tentar combater essa doença, né? É uma forma de combater, uma campanha muito forte, né, doutora? Na verdade, o Outubro Rosa, ele funciona como um período de conscientização da própria população para que busque a prevenção do câncer de mama, conscientização dos profissionais de saúde para que solicitem os exames e pesquisem a doença e conscientização dos gestores públicos que têm que oferecer meios de diagnóstico e tratamento dessa patologia. Então, quando a gente fala de diagnóstico e tratamento do câncer de mama, a gente tem que falar o ano inteiro. E esse tratamento tem que ser realizado todo o período do ano. E não especificamente em outubro. O Outubro Rosa funciona, na verdade, como um período de conscientização maior. Doutora, a primeira pergunta que eu começo nessa entrevista, que a gente pretende hoje tirar todas as dúvidas de mulheres e homens também, né? Inclusive quebrar esse mito de que o câncer de mama só nas mulheres, mas ele afeta a maioria mulheres? 99% dos cânceres de mama são no sexo feminino. Então, ser mulher já é um fator de risco para ter câncer de mama. Por quê? Apenas 1% ocorre no sexo masculino. Por quê? Isso ocorre pelo fator hormonal da mulher. É importante lembrar que 1% dos cânceres de mama ocorrem no sexo masculino e os homens têm que estar atentos para também diagnosticar essa patologia, mas a grande maioria realmente é em mulheres. Então, os exames de rastreamento, que a gente fala que o nosso padrão ouro para o rastreamento do câncer de mama é a mamografia, quando a gente fala nisso, em rastreamento a gente fala mais na mulher. Por quê? Para que uma doença seja rastreada, ela precisa ter uma alta incidência e ela precisa ter uma alta mortalidade. E esse exame tem que ter um impacto nessa mortalidade, diminuir essa mortalidade ocasionada pela doença. E a incidência é muito maior no sexo feminino, por isso que a gente fala tanto em fazer rastreamento no sexo feminino e não em homem. Mas o homem, ele tem que se fazer o autoexame, tem que investigar e se sentir alguma coisa, se tiver alguma coisa alterada no exame físico, aí sim ele vai fazer o exame mamográfico. Doutora, a prevenção é o autoexame? Não exclusivamente. Na verdade, a nossa grande arma contra o câncer de mama é o diagnóstico precoce. Se a gente faz o diagnóstico precoce em lesões muito pequenas, 95% é a chance de cura. O autoexame, ele faz parte da ajuda desse diagnóstico precoce, mas ele não é exclusivo. Por quê? O autoexame, ele só vai fazer diagnóstico de lesões maiores, porque a gente só detecta no exame clínico e no autoexame lesões maiores. Lesões muito pequenas, menores que 1 centímetro, elas não são percebidas no autoexame. E hoje a gente está em busca não só das lesões clínicas, observadas clinicamente, mas a gente está em busca das lesões que são subclínicas. E essas lesões não são observadas no autoexame, só são observadas no exame de imagem, que no caso seria a mamografia. A informação ainda é uma forma de prevenção? Com certeza. Para que essas mulheres realizem o autoexame e principalmente realizem o exame mamográfico, elas precisam estar informadas da necessidade desse exame. Porque se elas não sabem da necessidade, elas não vão em busca disso. E a informação tem que chegar para a população geral e inclusive para os profissionais de saúde. A gente estava vendo agora a reportagem com a Alana Bagiotto, ela que descobriu um câncer de mama aos 32 anos e descobriu em casa, fazendo o autoexame. Ela disse que sempre fez o exame em casa, nunca teve casos na família, mas aí de repente se deparou com aquela situação. Há muitos casos assim, doutora, de pessoas que chegam ao consultório, mulheres que chegam ao consultório com esse diagnóstico já? Com certeza. Você falou duas coisas importantes. Primeira coisa, a gente só faz exame mamográfico de rastreamento a partir de 40 anos. A indicação é realizar o exame de rastreamento a partir de 40 anos de idade anualmente.
Antes de 40 anos, a gente não faz esse exame. Por quê? Primeiro, porque a incidência do câncer é menor abaixo dessa faixa etária e também em mamas muito jovens o exame fica limitado para ver determinadas patologias. Então, para aquelas pacientes abaixo de 40 anos, a maioria delas que não vai estar fazendo o exame de rastreamento, o exame é clínico e é diagnosticado a grande maioria das vezes pela própria paciente. Um outro fator importante que você falou foi a questão da hereditariedade. Apenas 10% dos cânceres de mama eles são hereditários. 90% é de outras causas, que a gente diz causas multifatoriais. Várias causas podem influenciar para o aparecimento do câncer de mama e não exclusivamente a história familiar. Quais são os sintomas, doutora, do câncer de mama? Os primeiros sintomas. O nosso grande objetivo é diagnosticar câncer quando ele é assintomático, porque a gente está em busca das lesões subclínicas, que só aparecem na mamografia. Então, a paciente vai estar assintomática, vai fazer o seu exame de rastreamento, que seria a mamografia, e no exame de rastreamento é diagnosticada aquela lesão. Nesse momento, a paciente é assintomática, ela não sente nada. Esse é o nosso grande objetivo, porque aí a chance de cura é assustadoramente maior. 95% dos casos, quando diagnosticados precocemente, são curados. Mas, se a paciente não foi diagnosticada nessa fase de lesão subclínica, ela pode apresentar áreas nodulares, nodulações no tecido mamário, às vezes retração de pele ou abaulamento, ou apenas alteração da coloração da pele, algumas vezes secreções no mamilo. Mas é importante salientar que essas secreções papilares que saem espontaneamente do mamilo, elas só são suspeitas se ela tiver coloração sanguínea, cor de sangue, vermelho vivo e que elas saiam espontaneamente. Porque existem várias secreções que saem à expressão, que a gente diz multicoloridas, esverdeadas, amarronzadas, amareladas, que estão mais relacionadas com patologias benignas. A senhora falou que o SUS ele libera o exame para essas mulheres a partir dos 40 anos. Mas há muitos casos de mulheres ainda jovens, com 30 anos, 28 anos, né, que tiveram o diagnóstico da doença. E esse número tem aumentado nessa faixa etária? Com certeza. A incidência é menor abaixo dos 40 anos, mas ela vem aumentando nessa faixa etária entre 20, 30, 40 anos. E é importante a gente estar alerta para pesquisar essa doença também nessa faixa de idade. Por quê? Como você perguntou. Na verdade, a mulher hoje é completamente diferente da mulher de antigamente. Então, as mudanças de hábitos de vida são diferentes. A utilização de anticoncepcionais ou terapia hormonal para essas pacientes são diferentes. Hoje, as mulheres elas engravidam mais tarde ou não têm filhos. Geralmente, elas menstruam muito cedo e entram na menopausa muito tarde. Isso faz uma maior influência da parte hormonal no tecido glandular da mama, favorecendo o aparecimento do câncer de mama. Então, o estilo de vida pode influenciar muito, né? Com a certeza. Alimentação. Com certeza. Uma das principais coisas que favorece câncer de mama é a obesidade. A obesidade no tecido adiposo periférico, no abdômen, nas pacientes mais gordinhas, ele produz uma maior quantidade de hormônio, que é o estrógeno. E esse hormônio atua sobre o tecido glandular, favorecendo o câncer de mama. Então, se você tem uma ingestão de alimentos mais saudáveis, tem um peso mais controlado, você vai estar prevenindo câncer de mama. Quantas vezes uma mulher, depois dos 40 ou a partir dos 40 anos, deve fazer mamografias, assim, anualmente? Como é a mamografia está sendo orientada para ser realizado a partir dos 40 anos, anualmente. Se você faz esses exames anualmente, a gente diminui muito o que a gente chama de cânceres de intervalo, que é isso, fez um exame hoje, não tinha nada, vai fazer 2, 3 anos depois já tem uma doença avançada. Se você faz anualmente, você não impede o aparecimento da doença, mas você faz um diagnóstico quando a lesão é muito pequenininha, que a chance de cura é muito grande. Como é que ficam essas mulheres, doutora, que recebem o diagnóstico no consultório, depois do exame? Eu costumo dizer para as minhas pacientes que esse é o momento mais difícil, porque todos nós
nós temos medo do desconhecido. Então, quando a gente tem um diagnóstico, a gente não sabe como vai ser a nossa expectativa de vida, a gente não sabe como os nossos familiares vão encarar isso, a gente não sabe como o nosso companheiro vai encarar isso, a gente não sabe como vai ser o tratamento. Então, esse período é o mais difícil. Depois, o que a gente observa é que quando as nossas pacientes vão sendo tratadas e bem acompanhadas, esse medo vai diminuindo, porque aquilo tudo foi muito menor do que realmente ela achava que era. E a gente observa que no decorrer do tratamento, as pacientes vão se sentindo mais aliviadas do que no momento do diagnóstico. Tá ok, a gente falou agora sobre diagnóstico e prevenção. No próximo bloco, porque a gente vai fazer um intervalinho agora pequenininho, a gente vai falar sobre a cura, se existe cura para essa doença e como é esse tratamento. A gente vai detalhar mais sobre o assunto, a gente volta daqui a pouco. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O Câmara Aberta está de volta, hoje conversando com a mastologista Laquimê Mangueira. A gente veio até o consultório da senhora para tirar todas as dúvidas de quem está em casa sobre câncer de mama. E aí a pergunta agora é sobre os tratamentos, doutora. Quais são os tratamentos para quem acabou de receber o diagnóstico? Nós temos diversas formas de tratar, não existe uma forma única. A gente diz que o tratamento do câncer de mama ele é individualizado, de acordo com cada caso de cada paciente. Nós podemos fazer cirurgias mais radicais, como as mastectomias, nós podemos fazer cirurgias mais conservadoras, como as quadrantectomias, e preservar toda a mama dessa paciente. Nós temos mastectomias que a gente preserva toda a pele, a areola, tira só a glândula por dentro e preenche com um implante, a prótese de silicone. Tem diversas técnicas cirúrgicas, além das cirurgias, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. Então, os tratamentos são diversificados, diversos. Pode ter uma paciente que precise utilizar todos esses tipos de tratamentos e pode ter paciente que só precisa do tratamento cirúrgico, por exemplo. Quando é que a mastectomia ela deve ser indicada, doutora? Existem vários critérios técnicos. Normalmente a gente costuma utilizar a proporção do tamanho do tumor com relação ao tamanho da mama. Você pode ter um tumor pequeno, mas que você tem uma mama pequena e não possa fazer uma cirurgia conservadora. Você pode ter um tamanho de um tumor grande, mas tem a mama grande e você possa fazer uma cirurgia conservadora. A gente sempre utiliza essa relação, proporção tamanho do tumor,
tamanho da mama, além de outros fatores como carcinoma ductal, intraductal extenso ou microcalcificações disseminadas, que a gente não pode preservar o tecido da mama. Para a mulher receber essa notícia, o nome quimioterapia assusta muito ainda, né? As mulheres tiram muitas dúvidas ainda, chegam aqui um pouco perdidas, desconhecendo completamente do assunto. Algumas já vêm bem inteiradas porque já teve parentes ou vizinhos ou amigos ou já pesquisou na internet as formas de tratamento. Outras não, outras preferem escutar só o profissional, o que acaba sendo mais aconselhável porque, como eu falei, cada caso é um caso e se você escuta o profissional especializado, ele vai indicar o melhor tratamento para o seu caso. O ideal é ouvir mais de um especialista. Eu ouvi isso de algumas mulheres que tiveram um diagnóstico e aí procuraram vários médicos para ter a certeza. A senhora recomenda isso mesmo? A grande maioria das condutas, elas são muito similares. O tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar. Ele não é tratado só pelo mastologista. O mastologista seria o chefe, mais ou menos, da equipe, mas ele é tratado pelo radioterapeuta, que é outra especialidade médica, pelo oncologista clínico, que é o médico que faz a quimioterapia, que é uma outra especialidade, pelo psicólogo, pelo fisioterapeuta. Essa multidisciplinaridade ela faz parte do tratamento do câncer de mama. Cisto na mama, ela pode virar um câncer? Geralmente, os cistos, eles são cistos simples, eles são lesões anecóicas, líquidas e que em nada tem relação com câncer de mama, são lesões benignas. E são bem comuns, né? Em mulheres com 30 anos, que já tiveram filhos, é isso mesmo? Praticamente 80% da população tem cistos líquidos na mama. Eles nem são considerados uma patologia, na verdade. A gente chama hoje de alteração funcional benigna da mama. É como se fosse o limite entre o normal e o patológico. É muito frequente, principalmente na faixa etária de 40 anos. Doutora, eu queria que a senhora falasse mais sobre esse tratamento com relação à quimioterapia. A gente conversou com algumas pessoas nas ruas também, algumas mulheres, maioria mulheres, né? E muitas têm medo. Eu tive um parente na família, minha mãe sofreu muito com a quimioterapia, autoestima, enfim, a gente sabe que o Laureano tem um tratamento, um trabalho dedicado a essas mulheres que fazem o tratamento lá. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse tratamento, até para quebrar um pouco. Muitas mulheres vivem assustadas, né? Tem medo de passar por isso um dia. A quimioterapia ela pode ser realizada antes do tratamento cirúrgico, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante, ou depois do tratamento cirúrgico, que é a quimioterapia adjuvante. Como vai ser essa escolha? Vai depender de cada caso, de cada paciente. Mas ainda é uma coisa que leva muito temor para as pacientes, principalmente a quimioterapia para o câncer de mama, por conta da alopécia, que é a queda de cabelo. Então elas ficam mais fragilizadas com a perca de pelos e quedas de cabelo. É o que a gente verifica que mais traumatiza as mulheres. Quais são os efeitos além de perder o cabelo, que acho que é o que mais se fala, né? Alteração de coloração da pele, unhas quebradiças, náuseas, vômitos, diarreia. Ou seja, é doloroso esse tratamento? É desconfortável. Eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes, o que eu acho realmente, verdadeiramente importante, é que aquilo ali não é o fim, é apenas uma passagem. Então, a gente tem que encarar isso, que é um período difícil na vida. A gente não pode dizer que um tratamento oncológico seja um tratamento fácil, mas que vai passar. São alguns meses de terapia que vai passar na vida daquela mulher, depois ela vai atingir a cura daquela doença e ela vai restabelecer a sua vida no seu padrão normal. Após a reconstrução de uma mama, retirada do câncer, reconstrução da mama, esse câncer pode voltar? Quais são as chances de voltar na outra mama? Pode existir recidiva tanto local, que é na mesma mama, reconstruindo essa mama ou não. Não é a reconstrução mamária que favorece, o que algumas pessoas acham, o aparecimento das recidivas. É independente de se realizar a reconstrução da mama ou não. Você pode fazer só a mastectomia ou a mastectomia com a reconstrução mamária e pode ter recidiva. E pode, além da recidiva local na mesma mama, aparecer na mama contralateral. É comum, doutora, isso? Não é comum. Isso vai depender do prognóstico da doença. Se é uma doença mais inicial
ou se é uma doença mais avançada, o que a gente falou desde o início da nossa conversa. Quando se tem diagnóstico de uma doença precocemente, provavelmente isso não irá acontecer. Geralmente isso acontece quando o diagnóstico é feito numa fase mais avançada da doença. E a reconstrução, quem é que faz, doutora? Qual o médico com especialidade dele? A reconstrução da mama pode ser feita pelo próprio mastologista. Existem hoje as cirurgias de oncoplástica, que a gente chama, em que o próprio mastologista retira uma parte da mama e pode fazer uma plástica e nem precisar do silicone, retira uma parte da mama e pode remodelar aquela mama, remontar, suspender aquela mama. Ou você pode tirar toda a glândula da mama com preservação de pele e mamilo, complexo areolo-mamilar, e preencher aquele espaço com implante de silicone. Ou essa cirurgia pode ser realizada pelo cirurgião plástico, em conjunto com a equipe da mastologia. Tá ok, então. Doutora, a gente está no mês de campanha, como a gente falou no início dessa entrevista, Outubro Rosa. O que a senhora fala para essas mulheres nesse mês? Eu acho que a palavra-chave, na verdade, para esse mês específico de outubro, que a gente busca conscientização de todo mundo, como eu falei, a palavra-chave é responsabilidade. É dividir as responsabilidades. A responsabilidade com a própria sociedade, que tem que buscar o diagnóstico precoce dessa doença, a responsabilidade de todos os profissionais da saúde, a responsabilidade dos gestores de saúde, lembrando principalmente, se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente pode evitar tratamentos quimioterápicos, a gente pode evitar radioterapia, pode fazer uma cirurgia conservadora. Eu tenho muitas pacientes que preservaram a mama e nem parece que fizeram um tratamento de câncer de mama. E se a gente faz um diagnóstico tardio, a gente não consegue atingir esse número e esse percentual de cura dessas pacientes, e a gente não vai ter impacto nessa mortalidade. Então, o que eu acho mais importante que fique de mensagem nesse Outubro Rosa é que a doença existe, a gente não consegue, infelizmente, impedir o aparecimento dessa doença, mas a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, em que a chance de cura é de 95% dos casos. Não é clichê, a prevenção é o melhor remédio ainda. Com certeza. Tá ok, então. Obrigada demais pelos esclarecimentos. Eu acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, se não todas, de quem está assistindo agora, né? Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para sempre voltar e recebê-los aqui no meu consultório sempre que for necessário. Tá ok, então. Obrigada. É isso, Câmara Aberta tá ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem. E se você quiser rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube ou então a nossa página cmjp.pb.gov.br. Lá tem todas as informações sobre os nossos programas. Até lá! Thank you.